Olá a todas e todos, hoje estou um pouco só. A galera, um está saindo do trabalho, outro tá com compromisso, então estou aqui gravando vídeo, vai ficar disponível no canal Cultura Crítica e quem conseguir entrar nessa loucura aí de trânsito e tudo, entrou. Quem não conseguiu, aproveita a gravação depois. Eu vou ler aqui o Moisés Monoteísmo, que o texto é muito bom, tá bom? Vamos lá então, deixa eu buscar para compartilhar. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aqui. Tio Freud. Share. Certíssimo. Então a gente está aqui, ó, no texto do PDF, página 78, e o Freud mesmo, no Freud impresso aqui da edição da Companhia das Letras, da página 143. E a gente está na segunda parte. Para a gente ter uma noção, deixa eu pegar aqui o texto. Nós estamos na última página, nós estamos na 143 do livro impresso, e a gente vai até 181. Ao que tudo indica, a gente termina aqui esse ano. Acho que em novembro, tendo todos os encontros, a gente vai. Em novembro, dezembro, a gente termina, tá? São das 143, 181, mais 40 páginas. A gente lê em média de 10, 15 páginas por encontro. Então, então, uns, talvez 3, 4 encontros, né? Então a gente vai na 78. É, 88, 89, 90, 91, 92. Então vamos ver se a gente chega até a 92 hoje. Aqui. Certo, vamos lá. Segunda parte. Resumo e recapitulação. Olha que legal. O Freud, né, que parece que escreve passo a passo, vai indo e voltando e vai agora retornar, recapitulando uma espécie de resumo do que ele fez até então. Resumo e recapitulação. A parte seguinte deste estudo não poderia ser tornada pública, sem extensas explicações e desculpas. Estamos no contexto aqui do advento da Segunda Guerra Mundial, né? Estamos em 38, né? Tenho certo que deve passar por questões, como ele já mostrou aqui, relativas ao pensamento antissemita e a vários problemas do período, né? E que sempre retornam na história mundial. Ela é uma repetição fiel, às vezes literal, da primeira parte do terceiro ensaio, abreviada em algumas indagações críticas e acrescida de completude, de complementos que dizem respeito ao problema de como surgiu o caráter especial do povo judeu. Bem sei que tal forma de exposição é inadequada e não muito artística. Eu mesma desaprovo incondicionalmente. Porque não evitei escrevê-la, então, não me é difícil encontrar a resposta, mas também não é fácil confessá-la. Não fui capaz de desfazer os sinais da gênese incomum desse trabalho. Na realidade, ele foi escrito duas vezes. Primeiro, alguns anos atrás, em Viena, onde eu não acreditava que seria possível publicá-lo. Resolvi deixá-lo de lado, mas ele me atormentou como um espírito sem paz e encontrei a saída de tornar independentes duas porções dele e publicá-las em nossa revista Imago, a abertura psicanalítica do conjunto. Moisés, um egípcio. E a construção histórica nela baseada. Se Moisés era um egípcio, o resto, que continha o que seria propriamente escandaloso e perigoso, a aplicação daqueles achados à gênese do monoteísmo e a maneira de compreender a religião, eu guardei para sempre acreditava. Então sobreveio em março de 38, olha lá, a inesperada invasão alemã que me obrigou a deixar meu país, mas também me livrou da preocupação de suscitar, com a publicação da obra, uma interdição da psicanálise num lugar onde ainda era tolerada, em Viena, suponho, né? Acho que 38 já tem, não me lembro agora, chamado Anschluss, que é a anexação da Áustria, né, pela Alemanha, num projeto de identidade germânica, pan-germanismo, que era um projeto hitlerista, né? Questões horrorosas aí que fantasmagoriam, né? E você vê hoje várias questões que perpassam o antissemitismo estão aí também. Se a gente pensar como antissemitismo, inclusive os povos irmãos aos povos judeus, que é o povo palestino, então, de certa maneira, o governo de Israel se coloca de modo antissemita em relação aos palestinos, tá? Lembrando que eu falei governo de Israel, tá? Sempre bom lembrar, né? É um determinado grupo político e não
a mentalidade de um povo, tá? Recém-chegado à Inglaterra, pareceu-me irresistível a tentação de tornar acessível a todos o conhecimento que eu havia retido, e comecei a reformular a terceira seção do estudo, alinhando-a com as duas já publicadas. Isso implicava, naturalmente, uma reordenação parcial da matéria, mas não logrei acomodar todo o material nessa segunda versão. Por outro lado, não pude me decidir a abandonar inteiramente as primeiras. Surgiu assim o expediente de agregar uma parte inteira da primeira exposição inalterada, à segunda, o que implicou o inconveniente de uma extensa repetição. Eu poderia me consolar com a reflexão de que as coisas de que não trato, de que trato, são de toda maneira tão novas e importantes, sem considerar até que ponto é correta a exposição que faço delas. Que não pode ser uma desgraça que o público tenha de ler duas vezes o mesmo conteúdo. Há coisas que devem ser ditas mais de uma vez, que podem não ser ditas com frequência suficiente, com suficiente frequência. Eu só consigo pensar aqui no conceito de relembrar, repetir, perlaborar, que é um texto do Freud, né? Que é o processo da repetição e análise, né? O problema é que a neurose é um tipo de repetição, né? E a saída dela, né? Que é a análise, é um fenômeno de repetição também, né? Mas o próprio leitor tem de ser livre para decidir se quer se deter num assunto ou a ele retornar depois. Não é lícito, mediante um artifício, apresentar-lhe duas vezes a mesma coisa num livro. Trata-se de uma inépcia pela qual se deve aceitar a culpa. Infelizmente, a força criativa de um autor nem sempre acompanha sua vontade. O trabalho evolui como pode, e muitas vezes se coloca perante o autor como algo independente e até mesmo alheio. A. O povo de Israel. Quando se torna claro que um procedimento como o nosso, de tomar o material que nos foi transmitido, aquilo que nos parece útil, rejeitar o que não serve e combinar as diferentes partes segundo a verossimilhança psicológica, quando se torna claro que uma técnica como essa não nos dá segurança para encontrar a verdade, é justo perguntar por que empreendemos um trabalho assim, afinal. A resposta invoca o seu resultado. Se atenuarmos bastante o rigor das exigências feitas a uma investigação histórico-psicológica, talvez seja possível elucidar problemas que sempre pareceram dignos de atenção e que, devido aos acontecimentos recentes, novamente se impõem ao observador. Sabemos que, de todos os povos que na antiguidade viviam ao redor da bacia do Mediterrâneo, o povo judeu é praticamente o único que ainda existe hoje no nome e também na substância. Com inaudita capacidade de resistência, ele enfrentou desventuras e maus tratos, desenvolveu traços de caráter especiais e, ao mesmo tempo, ganhou a íntima aversão de todos os outros povos. Seria bom compreendermos melhor de onde vem essa capacidade de viver dos judeus e como suas características estão ligadas à sua história. Eu complementaria aqui quando ele fala é o único povo que mantém seu nome e essência, né? É, colocaria aqui, aí que tá, né? Colocaria, por um lado, os egípcios, né? Que é um outro povo, talvez o único povo mediterrâneo que continue dessa época com o mesmo nome, Egito. Contudo, a essência é muito diferente. O Egito é predominantemente muçulmano e as estruturas religiosas já não são as mesmas do que era o Egito antigo, lá na época do crescente fértil e tal, da história antiga, né? Do período da antiguidade. Hum? Então, ele está certo, apesar dos egípcios, porque os egípcios não mantêm a sua substância. Podemos partir de um traço de caráter dos judeus que domina a sua relação com os outros. Não há dúvida de que eles têm uma opinião especialmente boa de si mesmos. Consideram-se mais nobres, mais elevados, superiores aos outros, dos quais também diferem em muitos de seus costumes. Simultaneamente, são animados por uma especial confiança na vida. Eu vou voltar aqui e deixa eu ver se eu acho a referência de número 65 no livro impresso tá aqui. A injúria, né, quando fala, diferem em muitos de seus costumes.
Aí vem a nota. A injúria, frequente em épocas antigas, segundo a qual os judeus seriam leprosos, né, entre aspas, um historiador egípcio chamado Maneto, né, 300 a.C., tem certamente o sentido de uma projeção. Eles se mantêm afastados de nós, como se fôssemos leprosos, né? E aí vai. Simultaneamente, são animados por uma especial confiança na vida, como a que é dada pela posse secreta de um bem valioso, uma espécie de otimismo. As pessoas devotas chamariam isso de confiança em Deus. Conhecemos a causa dessa atitude e sabemos que tesouro secreto é esse. Eles realmente se consideram o povo escolhido por Deus, acreditam estar especialmente próximos dele, e isso os torna confiantes e orgulhosos. Segundo boas fontes, já na época helenística, eles procediam como hoje, isto é, o judeu já estava formado naquele tempo, e os gregos, entre os quais eles viviam, reagiam à peculiaridade judaica do mesmo modo que os povos anfitriões de hoje. Reagiam, pode-se pensar, como se também acreditassem na preferência que o povo de Israel reivindicava para si. Quando alguém é o favorito declarado do pai temido, não chega a se admirar com o ciúme dos irmãos e irmãs, e a lenda judaica de José e seus irmãos mostra muito bem aonde pode levar tal ciúme. O curso da história do mundo parecia justificar a presunção judaica, pois mais tarde, quando aprouve a Deus enviar à humanidade um Messias e Salvador, ele novamente o escolheu do povo dos judeus. Os outros povos teriam motivo para dizer então: realmente eles tinham razão. Eles são o povo escolhido por Deus. Em vez disso, porém, aconteceu que a redenção por Jesus Cristo apenas lhes intensificou o ódio aos judeus, enquanto os próprios judeus não tiraram vantagem alguma deste segundo favorecimento, pois não reconheceram o Salvador. Com base em nossas discussões anteriores, podemos afirmar agora que foi o homem Moisés que imprimiu ao povo judeu esse traço, significativo para todo o seu futuro. Ele ergueu sua autoestima, garantindo-lhes que eram o povo escolhido de Deus, e lhes inculcou a santidade e os obrigou a se separar dos outros. Não que faltasse autoestima aos outros povos. Veja os gregos, por exemplo, nunca faltou. Assim como hoje, cada nação se julgava melhor que as outras, mas a autoestima dos judeus teve, graças a Moisés, uma ancoragem religiosa, tornou-se parte de sua fé religiosa. Devido à relação particularmente estreita com seu Deus, ganharam participação na grandeza dele. E, como sabemos que por trás do Deus que os escolheu e libertou dos egípcios está a pessoa de Moisés, que fez justamente isso. Supostamente em nome dele, ousamos dizer, foi o homem Moisés quem criou os judeus, e é a ele que esse povo deve sua resiliência, mas também muito da hostilidade que experimentou e ainda experimenta. Legal essa leitura, né? Realmente, o judaísmo tem uma dimensão muito curiosa, né? Porque como ele diz aqui, todo povo é orgulhoso, assim, muito povo é orgulhoso de si. Por exemplo, quando você vê os gregos falando dos vizinhos, por exemplo, dos bárbaros, né? Dos persas, né? Como você vê lá no 300 de Esparta, que virou filme e tal, que é o episódio da, do texto do livro História, né? Do Heródoto de Halicarnasso, né? Os gregos, como chamam os vizinhos de bárbaros, ele está, na verdade, ofendendo os vizinhos. Ele está chamando de seres balbuciantes, seres que não têm língua própria, seres que falam como bichos, seres que falam bar, 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 bar. Daí, bárbaros. O nome bárbaro vem desse sentido, aquele que balbucia. Ou seja, essa língua do outro não é uma língua. E é por isso que no filme faz tanto sentido que vem da história em quadrinho, né, do Frank Miller, né? Por isso que faz tanto sentido esse episódio 300 de Esparta, quando você vê lá, são retratados como monstros, né? É, os bárbaros são monstruosos aos olhos dos gregos. Por quê? Porque os gregos são pessoas. Os bárbaros não. Os bárbaros são monstruosos, né? Certo? Então, essa glória, essa arrogância, né? Se você pensar, por exemplo, os chineses, né? O nome China, se não me engano, significa povo do meio, ou seja, aquele que é o homem. Os esquimós, os inuites, né?
A palavra Inuit significa nós os homens, né? Então, assim, todo povo se vê assim como uma referência. Tudo bem, isso todo mundo faz. Mas os judeus colocam isso num sistema religioso próprio. E eu estou agregando, né? Os judeus, os hebreus têm uma questão de transformar o sistema religioso num sistema literário muito complexo, de uma literatura escrita muito rica. E talvez, não seja exagero dizer que a religião escrita com maior riqueza escrita, né, literária, de debate, exegética e com um grau de debates de intelectualidade, talvez seja a religião hebraica, né, em termos de literatura escrita, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a mitologia africana inteira, pode ser muito maior, contudo, entretanto, todavia, né, esse modo de pensar uma religião que dialoga com uma racionalidade e uma literalidade escrita, gerando novos códigos de escrita e reinventando a linguagem, dá para dizer que possivelmente é a religião hebraica e depois, né, dos judeus, né? Então é isso aí. E daí a sua potência, e daí a sua a rivalidade que estabelece, né? Freud contribui legal. Aí tá aqui. B, o grande homem. Como é possível que um único homem tenha uma eficiência tão extraordinária que forme um povo a partir de indivíduos e famílias quaisquer, cunhando-lhe um caráter definitivo e determinando o seu destino por milênios? Essa hipótese não seria uma regressão à maneira de pensar que fez surgirem os mitos do Criador e a adoração do herói. Há épocas em que escrever a história se reduzia a narrar os feitos e vicissitudes de certos indivíduos, de governantes ou conquistadores. A tendência da época moderna é de relacionar os acontecimentos da história humana a fatores mais ocultos, gerais e impessoais, a influência decisiva das condições econômicas, a mudança na alimentação, aos avanços no uso de materiais e utensílios, as migrações ocasionadas pelo aumento da população e por alterações do clima. Nisso, o único papel dos indivíduos é o de expoentes ou representantes das inclinações das massas, que inevitavelmente se expressariam e, de modo antes fortuito, se expressam naquelas pessoas. São pontos de vista inteiramente legítimos, mas nos dão ensejo de lembrar uma importante divergência entre a orientação do nosso órgão de pensamento e a organização do mundo, que deve ser apreendida por meio de nosso pensamento. Para a nossa necessidade causal, que é impiedosa sem dúvida, basta que cada acontecimento tenha uma só causa verificável, mas na realidade que está fora de nós, isso dificilmente ocorre. Cada acontecimento parece ser sobredeterminado, mostra-se como efeito de várias causas convergentes. Intimidada pela imensa complexidade dos fatos, nossa pesquisa toma o partido de uma relação em detrimento de outra, estabelece oposições que não existem, que surgiram apenas mediante a ruptura de conexões mais amplas. Portanto, se a investigação de certo caso nos demonstra a influência conspícua de uma personalidade, nossa consciência não precisa nos acusar de haver, com essa hipótese, afrontado a doutrina da importância daqueles fatores gerais e impessoais. Há lugar para as duas, em princípio. No tocante à gênese do monoteísmo, porém, não somos capazes de apontar outro fator externo senão aquele mencionado, que essa evolução está ligada ao estabelecimento de relações mais próximas entre diferentes nações e à construção de um grande império. Assim, salvaguardamos para o grande homem o seu lugar na cadeia, ou melhor, na trama das causas. Mas talvez não seja inteiramente inútil perguntar sob que condições conferimos esse honroso título. Surpreendemos-nos ao ver que não é tão fácil responder essa pergunta. Uma primeira formulação: quando alguém possui em alto grau as características que muito estimamos, é inexata em todo sentido. A beleza e a força muscular, por exemplo, podem ser invejadas, mas não implicam nenhum direito à grandeza. Tem de ser, portanto, qualidades espirituais, preeminências psíquicas e intelectuais. No caso dessas últimas, ocorre-nos a objeção de que não consideraríamos alguém um grande homem por possuir extraordinário conhecimento em determinada área.
Também não, com certeza, se fosse um mestre do xadrez ou um virtuoso musical, e mesmo um eminente artista ou cientista. Nesses casos, nos contentamos em dizer que é um grande escritor, pintor, matemático ou físico, ou inovador no âmbito dessa ou daquela atividade, e não chegamos a reconhecer nele um grande homem. Se não hesitamos em afirmar que Goethe, Leonardo da Vinci, Beethoven, por exemplo, são grandes homens, é porque deve nos mover a algo mais que admiração por suas magníficas criações. Se não tivéssemos esses exemplos, provavelmente surgiria a ideia de que a expressão grande homem é reservada, sobretudo, para homens de ação, ou seja, conquistadores, generais, soberanos, em reconhecimento da grandeza dos seus feitos, da força de sua influência. Mas também isso não satisfaz e é inteiramente refutado por nossa condenação de tantas figuras desprezíveis de quem não podemos negar a influência sobre os contemporâneos e os pósteros. Tampouco será possível tomar o sucesso como indicador de grandeza, se nos lembrarmos do imenso número de grandes homens que, em vez de atingir o sucesso, pereceu no infortúnio. De alguma coisa nos grandes homens que não é tão simples de explicar, né? Vamos ver onde é que o Freud quer amarrar o burrico dele. Vamos ver. Assim, provisoriamente, tendemos à conclusão de que não vale a pena buscar um significado realmente inequívoco para o conceito de grande homem. Ele seria apenas um reconhecimento de uso um tanto vago e concessão mais ou menos arbitrária do desenvolvimento enorme de certas características humanas, numa aproximação ao sentido literal original de grandeza. E não esqueçamos de que não nos interessa muito a natureza do grande homem, e sim a questão de como ele influi sobre os seus próximos. Nós vamos abreviar ao máximo essa indagação, pois ela ameaça nos desviar bastante de nossa meta. Seja bem-vindo, Gamilo. Tamo junto. Ah, beleza, obrigado. Embora antes É tarde do que nunca, né? é isso aí, não. Vamos fazer o que a gente consegue. O que a gente consegue, a gente não faz. Isso. É isso Tá aí. bom, continue, por favor. Acompanha aí. Ele está falando do Moisés e está tentando definir. Ele está numa parte, estamos na segunda parte do texto, né? Na segunda e última parte do texto, e que ele vai falar, vai fazer um resumo do que ele falou até agora, e agora ele está tentando definir que Moisés era um grande homem, é ele que define os hebreus. Legal? Mas Aham, beleza, dá que para é um acompanhar. grande homem, né? E ele vai tentar Aham, definir esse conceito amplo de grande homem aqui. Aí tá ele joia, obrigado. Opa, tamo junto. Aqui. Admitamos assim que o grande homem influencia seus contemporâneos de duas formas. Inclusive, eu já quero fazer uma parte aqui como é valorosa para os dias atuais isso, né? Me chamou a atenção, né? O grande homem influencia, né? Ou seja, a gente fica brigando com o nosso mundo dos influencers. Pô, mas o sujeito não faz nada, o sujeito não sabe nada, e é um influencer. Pois é. Olha só o Freud falando lá atrás que o Moisés, para os judeus, é uma espécie de primeiro influencer. Ele não era um artista, ele não era um engenheiro, ele não era um músico, ele não era alguém, ele é um general, mas ele sai do exército egípcio, né? Então, ou seja, para ser um grande homem, para ser esse influencer no mundo antigo, é preciso um tipo de conhecimento que está além de uma tecnicalidade, né? Talvez um carisma, uma capacidade carismática, talvez seja para aí que o Freud vá. Olha como esse mecanismo tão arcaico que o Freud reconhece pode ser muito útil para a gente pensar o nosso mundo de hoje. A gente fica estupefato. O que a internet faz é acelerar esses processos humanos de identificação, né? Então, interessante pensar desse modo, né? Hum, vamos lá. Ahn, ahn, Admitamos assim que o grande homem influencia seus contemporâneos de duas formas, por sua personalidade e pela ideia que defende. Tal ideia pode enfatizar um velho desejo das massas ou mostrar-lhes uma nova meta de desejo, ou cativá-las de outra maneira. Às vezes, e isso é sem dúvida o que ocorre primordialmente, a personalidade produz efeito sozinha. A ideia tem papel irrelevante. Em nenhum momento chega a ser obscuro para nós o motivo por que o grande homem adquire importância. Sabemos que existe na massa humana a forte necessidade de uma autoridade que se possa admirar, a qual as pessoas se dobrem, pela qual sejam dominadas e até maltratadas eventualmente.
Na psicologia do indivíduo, descobrimos de onde vem essa necessidade da massa. É o anseio pelo pai, inerente a cada um desde a infância, pelo mesmo pai que o herói do mito se gaba de ter vencido. Agora, começamos a perceber que todos os traços de que dotamos o grande homem são traços paternos. Está aqui. São traços paternos, que nesta concordância se acha a natureza do grande homem que até agora buscamos em vão. Eu estou pensando agora num samba. Tem um samba da Alessi Brandão, chamado, eu conheço na voz da Alessi Brandão, né? Que fala da história do Zé do Caroço na favela, né? E que fala, está nascendo um grande líder. Esse samba recentemente ficou conhecido na maravilhosa voz do sambista Seu Jorge. E se não me engano, essa gravação está no disco do acústico feito de Seu Jorge com Ana Carolina. Vale a pena voltar esse samba e pensar esse conceito aqui do Moisés monoteísmo, nessa figura do pai como grande líder, e pensar no Zé do Caroço, personagem do samba de Alessi Brandão, tá? Que inclusive é uma sambista bastante culta, né? Porque, inclusive, vinculada ao Partido Socialista, uma coisa assim, né, Alessi Brandão, né? Hashtag fica a dica, né? Um dia trago aqui pra gente pensar, o Zé do Caroço. A firmeza dos pensamentos, a força da vontade e a energia da ação fazem parte da imagem paterna, mas, sobretudo, a liberdade e a independência do grande homem, sua divina indiferença, que pode chegar à ausência de escrúpulos. É preciso admirá-lo, é possível confiar nele, mas não há como não temê-lo também. Deveríamos ter nos deixado guiar pelo sentido literal. Quem, senão o pai, teria sido o grande homem da infância? Sem dúvida, foi um poderoso modelo paterno, que na pessoa de Moisés inclinou-se até os pobres servos judeus para lhes garantir que eram seus filhos amados. E um efeito não menos avassalador deve ter tido sobre eles a ideia de um Deus único, eterno e todo-poderoso, para o qual não eram pequenos demais para que fizesse com eles uma aliança e que prometia deles cuidar se lhe permanecessem fiéis. Provavelmente não foi fácil para eles separar a imagem do homem Moisés da de seu Deus, e nisso estava certa a intuição, pois Moisés pode ter inscrito no caráter de seu Deus traços de sua própria pessoa, como a irascibilidade e a intransigência. Irascibilidade, intransigência, né? Essa força, esse Deus, principalmente um Deus do Antigo Testamento, né? Deus da Torá e tal, né? E se um dia mataram este seu grande homem, apenas repetiram um crime que em tempos primevos se dirigira em forma de lei contra o rei divino e que, como sabemos, remontava a um modelo ainda mais antigo. Aqui, com certeza, eu já perdi do livro aqui onde é que tá, mas a gente está margeando aqui aquilo que será a nossa próxima leitura, né? Que é o que Freud vai falar em Totem e Tabu, né, que é o pai da ordem primitiva, etc e tal, e o assassinato desse pai. Se assim, por um lado, a figura do grande homem cresceu e assumiu estatura divina, devemos lembrar, por outro lado, que também o pai foi filho um dia. A grande ideia religiosa que o homem Moisés defendeu não era, conforme nossa exposição, propriedade sua. Ele havia tomado de seu rei, Akhenaton. E este, cuja grandeza como fundador de uma religião está provada inequivocamente. Talvez seguisse indicações que lhe chegaram do Oriente Próximo ou mais distante através de sua mãe ou por outras vias. Não temos como seguir mais a cadeia de eventos, mas se esses primeiros passos estão corretos, então a ideia monoteísta voltou para sua terra de origem como um bumerangue. Parece algo infrutífero, portanto, querer determinar o mérito de um só indivíduo no tocante a uma nova ideia. É evidente que muitos participaram do seu desenvolvimento e para ela contribuíram.
É evidente que Opa, tô lendo de novo. Por outro lado, seria notória injustiça interromper em Moisés a cadeia de causas e negligenciar o que fizeram seus sucessores e continuadores, os profetas judeus. A semente do monoteísmo não germinara no Egito. O mesmo poderia ter acontecido em Israel, depois que o povo se desembaraçou daquela religião incômoda e exigente. Mas do seio do povo judeu surgiram repetidamente homens que reavivaram a tradição que esmaecia, que renovaram as advertências e exigências de Moisés e não descansaram até que fosse restaurado o que se perdera num empenho que durou séculos. E, por fim, mediante duas grandes reformas, uma anterior e outra posterior ao exílio babilônico, realizou-se a transformação do Deus do povo, Jeová, no Deus cuja adoração Moisés havia imposto aos judeus. E foi prova de uma especial aptidão psíquica da massa que se tornara o povo judeu o fato de ela produzir tantos indivíduos dispostos a tomar sobre si as penas da religião de Moisés, pela recompensa de serem os escolhidos e talvez outros prêmios de ordem semelhante. C. O avanço na espiritualidade. Interessante como, não sei como sou aí para vocês, viajantes do futuro, e para o Camilo que acompanha aqui ao vivo, esse texto, mas para mim ele soa algo assim profético, né? Como ele fala, é, ele parece estar falando hoje, né, dos nossos líderes, tanto os líderes que a gente tem como modelo, como aqueles que a gente tem como anti-modelo, né, como líderes assim autoritários, né, como essa figura de um pai, né, vingativo e controlador, né, e mais essa necessidade dos povos pela autorização de um pai, pela busca de um pai, né, dessa essa estrutura neurótica, né, em relação ao pai, que até daí, né, e que invariavelmente nos coloca na linguagem, segundo Lacan, né, o nome do pai, né, que nos coloca na linguagem, né. C. O avanço na espiritualidade. Para alcançar efeitos psíquicos duradouros num povo, obviamente não basta lhe assegurar que foi eleito pela divindade. Isso tem de lhe ser provado de algum modo se ele deve crer e tirar consequências da fé. Na religião mosaica, o êxodo do Egito serviu como prova. Deus ou Moisés, em seu nome, não se cansou de invocar essa demonstração de favorecimento. Foi instituída a festa da Páscoa para conservar a lembrança desse evento, ou melhor, uma festa que havia muito, uma festa que havia muito existia. Nossa, tá estranho isso aqui, né? Uma festa que havia muito existia foi dotada dessa lembrança. Nossa, não tá algum problema nessa construção aqui. Mas era apenas uma recordação. O êxodo pertencia a um passado nebuloso. No presente, os sinais do favor divino eram escassos. As vicissitudes do povo indicavam antes desfavor por parte de Deus. Os povos primitivos costumavam depor ou até mesmo castigar seus deuses quando esses não cumpriam a obrigação de lhes conceder vitória, felicidade e bem-estar. Aqui a gente já falou disso, acho que foi com o Benjamin aqui e com outros colegas aqui em outro momento, né? Dessa coisa do castigar o Deus, né? Como, por exemplo, as moças casamenteiras, né? Com a estátua de Santo Antônio, né? Mas daí não é legal, que não é um castigo, é uma ameaça, né? Então você tem que pegar o Santo Antônio e plantar no pé de uma bananeira. E daí, aí se o Santo Antônio não der casamento, aí para que dê casamento, você põe ele de ponta cabeça no copo d'água. Tem toda uma coisa, né? Uma prática assim, vamos dizer, um totem, né? Um voodoo, né? Por que não pensar à luz do voodoo, né? Que é essa coisa da representação com poder mágico e tal, né? Isso daí circunda as religiões, inclusive o catolicismo, derivado do judaísmo, por passar em Roma. Não se esqueça que o catolicismo é romano, né? Católico apostólico romano, né? E os romanos têm os romanos são os pagãos por excelência, e o catolicismo é, de uma certa feita, uma espécie de
cristianismo pagão, né? Porque é muito romano, né? Quando estuda a história do cristianismo ocidental, fala, nossa, isso é muito Roma, né? E, enfim, tá aí essa dimensão. Os povos primitivos costumavam depor até mesmo castigar. Lá, lá, lá. Quanto aos reis, em todas as épocas foram tratados como os deuses. Nisso se comprova uma velha identidade, uma origem comum. Também os povos modernos costumam expulsar os reis quando a glória do seu reinado é estragada por derrotas e as correspondentes perdas de terras e dinheiro. Mas por que o povo de Israel se apegou a seu Deus, de forma tanto mais submissa quanto mais era por ele maltratado? Esse é um problema que deixaremos de lado por enquanto. Ele pode nos dar o estímulo para investigar se a religião de Moisés não conferiu ao povo algo mais além da intensificação da autoestima, mediante a consciência de ser o escolhido. E outro fator é realmente fácil de encontrar. A religião também proporcionou aos judeus uma concepção bem mais grandiosa de Deus, ou, dito de maneira mais sóbria, a concepção de um Deus mais grandioso. Quem acreditava nesse Deus tinha alguma participação na sua grandeza, podia se sentir elevado. Isso pode ser, isso pode não ser óbvio para um descrente, mas talvez seja compreendido mais facilmente se apontarmos para o sentimento superior de um britânico num país estrangeiro que se tornou inseguro devido a uma rebelião. Sentimento que não se acha no cidadão de um pequeno estado qualquer do continente, pois o britânico estima que seu government, né, o governo, enviará um navio de guerra se lhe tocarem num fio de cabelo, e que os rebeldes sabem muito bem disso, enquanto o pequeno estado não possui navio de guerra nenhum. Assim, o orgulho pela grandeza do British Empire, Império Britânico, também tem raiz na consciência da maior segurança, da proteção de que goza um britânico. Pode ocorrer algo semelhante na concepção do seu Deus grandioso, e como dificilmente alguém vai pretender auxiliar Deus na administração do mundo, o orgulho pela grandeza divina se confunde com o de ser escolhido. É interessante isso, trazendo para o contemporâneo. Talvez seja um vestígio, né, último dessa dimensão judaica, né? Eu acho interessante que no Brasil, até um tempo atrás, as pessoas não tinham esse costume que eu vou citar. Esse costume que eu vou citar, ele se torna muito forte com o crescimento das religiões de matriz protestante evangélica, especialmente neopentecostal, né? Mas o evangélico, de modo geral, né? As pessoas hoje se cumprimentam falando de Deus. Eu acho tão interessante, porque eu sou um rapaz nascido no final da década de 70. Eu não sou mais tão rapaz assim, né? Enfim, e na década de 80, no 90, o brasileiro era uma espécie de ateu, de ateu religioso, politeísta, assim, que frequentava desde o centro espírita até a igreja católica, até o centro de candomblé, e vamos que vamos, uma coisa meio romana mesmo, né? Meio politeísta, né? Pagã. Talvez o melhor jeito de pensar o brasileiro na década de 80, 90, um pagão, né? Contudo, agora eu tenho um engajamento cristão muito pregado, muito forte, né? E, enfim, as pessoas, é muito comum, as pessoas se despedem, pessoas que você nunca viu, o entregador que vem aqui do iFood e tal, ou o sujeito do Mercado Livre, da Amazon, quando chega um livro, fala, fica com Deus. Eu acho tão interessante isso, né? E me lembrou isso que o Freud está falando, porque o fica com Deus, ele é muito poderoso, né? Porque quando ou a pessoa fala fica com Deus, ou fala Deus te abençoe. Né? Eu acho isso, acho eu fico meio aterrorizado quando alguém fala Deus te abençoe. Não, não porque eu fico aterrorizado porque isso é um problema. Não, acho bonitinho, mas é que assim, meu Deus, né? Meu Deus, quando você fala Deus te abençoe, você está dando uma espécie de ordem para Deus, é isso? Nossa, como você é foda, né? É uma marca de onipotência tão poderosa, né? Que você está falando, Deus te abençoe. Você deseja que Deus te abençoe. Ou seja, de uma certa maneira, você espera que esse Deus aí, que é onipotente, né? Tal, é grande, né? É grandioso, né? Que esse Deus aí interceda por você. Eu, né? Se eu falo, Deus te abençoe, eu tô falando, ó Deus, abençoa ele, viu?
abençoa ele. Inclusive, Porta dos Fundos tem uma sketch sensacional sobre isso, né? Que o cara fala, Deus te abençoe, e aparece Jesus, né? Que é o Fábio Porchat, e fala, não, ele não quer abençoar, para de mandar abençoar, né? De mandar ficar com ele, né? E é isso, porque quando a pessoa diz Deus te abençoe, e eu entendo a boa intenção, mas o texto é curioso, né? As palavras são as coisas, de uma certa maneira, né? É carregado de uma força, né? A pessoa que se julga no lugar de fazer uma recomendação de bênção a Deus, ela deve ter um poderzão também, né? Porque afinal, ela fala com o homem e direciona as bênçãos ainda, né? É o gestor de bênçãos divina. É no mínimo um bom secretário, né? E ser o secretário da entidade mais poderosa do cosmo é bastante coisa, né? Então a pessoa se empodera toda vez que alguém fala para alguém, Deus te abençoe, ela está se empoderando, né? De algo místico, né? É um mantra, né? É um energizador de selfies, né? É curioso isso, né? Eu acho que Oi. no Brasil, né, no caso, é mais uma corruptela, assim, uma cópia do que Ah, o pessoal, né, dos países de língua inglesa, principalmente dos Estados Unidos, ah. diz o God bless you, né? Deus Pode ser abençoe. sim. Eles, assim, eu acho que a gente está copiando disso aí, né? É, Me parece isso aí, sabe? Me pode veio à ser. mente essa lembrança de que esse eterno God bless you, É. né? Ser. Eu acho engraçado que o Deus te abençoe funciona hoje, está super na moda. E como eu falei, né? Antigamente era estranho. Se na década de 90 alguém falava fica com Deus, Deus te abençoe, você falava, né? Eita, não, calma. Para rezar tem a igreja, não tem nada a ver, né? Tinha uma coisa, um espírito mais leigo, mais pagão mesmo, né? Hoje não. Hoje é, eu me sinto às vezes até intimado, eu falo, fica com Deus, mas eu falo, pô, mas qual Deus, né? Aí eu meio que acabo não recomendando, porque são tantos, né? Que eu não falo com todos, né? Eu já não falo com nenhum também. Então, eu fico meio assim, né? Mas às vezes Deus e Jesus que são Deus. objetos assim, vendáveis muito fáceis, né? Que São, Deus, assim, pô. são figuras que pegam É, muito bem, né? Quando você usa esses signos, né? né? E daí eu acho engraçado que, e o Deus te crie, ele caiu por terra, né? Porque antes, quando alguém espirrava, as pessoas falavam, Deus te crie, né? Hoje se fala saúde. Aí eu, de propósito, às vezes provoco as pessoas, né? Eu falo assim, Deus te crie. A pessoa, oi? Né? Acho estranho, né? Mas vocês não falam tanto em Deus? Deus fica com Deus, Deus abençoa? Então, quando você espirra, eu falo, Deus te crie. O meu poder mágico é esse, não posso? Né? É um poder mágico também, né? Qual Deus que vai te criar? Não sei, né? Mas é engraçado que o Deus te crie e caiu por terra. Agora o Deus te abençoe e tá firme e forte aí. Eu nem conhecia esse, Deus te crie. Não conheceu o Deus Te Eu não Crie? conhecia, Deus não Te conhecia. Crie é um departamento muito específico do Deus Te Abençoe. O Deus Te Abençoe, ele funciona para todo mundo toda hora. O Deus Te Crie é só para espirro. Então é Atim, Deus Te Crie. Aqui, pelo menos aqui na região que eu moro, né, no Nordeste, na Paraíba, a gente costuma, depois de espirrar, Ave Maria cheia de graça. Ah, É é? a, é a, é a Ave Maria que fala. Olha só, já é uma intercessão mais materna, né? Já passa para Nossa Aham, Senhora, né? isso. Que tem um Aham, nome muito legal, porque afinal não é nem minha nem sua, é nossa, né? aham, Né? isso. Nossa Senhora é mais comunal, né? Então, Nossa Senhora é mais simpática, eu acho. Deus tem uma coisa mais castradora, né? E tal, né? Enfim, né? Esse Aham. Deus aí, né? Ah, legal, legal. Vou mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente termina. A Magdalena se confunde com o do ser escolhido, né? Eu entendo, foi a origem da minha viagem lá, né? Tal. Entre os preceitos da religião mosaica se acha um que é mais importante do que inicialmente se nota. É a proibição de fazer uma imagem de Deus, ou seja, a coação de adorar um Deus que não se pode ver. Suspeitamos que nisso Moisés excedeu o rigor da religião de Atom. Talvez ele apenas quisesse ser coerente. Seu Deus, então, não teria nome nem rosto. Talvez fosse uma nova medida contra as más práticas da magia.
Aceitar essa proibição tinha um efeito profundo, porém. Significava preterir a percepção sensorial em favor do que deve ser designado como ideia abstrata, um triunfo da espiritualidade sobre a sensorialidade. A rigor, uma renúncia instintual com as necessárias consequências psicológicas. Vale destacar, não sei se ele vai falar aqui, que isso é um traço que vai passar para Alá também, né? Para os muçulmanos, a representação de Alá é proibida e o próprio Maomé não pode ser desenhado. Ele só pode ser desenhado com o rosto como uma chama. Né? Então, quando você encontra a representação de Maomé, ele está muitas vezes num cavalo, né? Que tem aquela coisa do cavalo árabe e tal, né? E ele está cavalgando lá e o rosto dele, a cabeça dele é uma chama. E é por isso que a questão da representação de Maomé é muito complicada. Daí que tem aquele escritor, o Salman Rushdie, com os versos satânicos, né? Que fala de Moisés. E daí ele foi jurado de morte pelos muçulmanos até hoje, né? Para achar verossímil o que à primeira vista não parece convincente, devemos nos recordar de outros processos semelhantes no desenvolvimento da cultura humana. O mais antigo deles, talvez o mais relevante, se perde na escuridão dos tempos primitivos. Seus efeitos assombrosos é o que nos levam a afirmar sua existência. Tanto em nossas crianças e nos adultos neuróticos, como nos povos primitivos, encontramos o fenômeno psíquico que denominamos crença na onipotência dos pensamentos. Ao nosso ver, é uma superestimação da influência que nossos atos psíquicos, intelectuais no caso, podem ter na modificação do mundo exterior. No fundo, toda a magia, a precursora de nossa técnica, se baseia nesse pressuposto. Nisso também se inclui todo o sortilégio das palavras, assim como a convicção do poder que se liga ao conhecimento e à enunciação de um nome. Supomos que a onipotência dos pensamentos era a expressão do orgulho da humanidade com o desenvolvimento da linguagem, que teve por consequência um extraordinário aumento das atividades intelectuais. Começou o novo reino da espiritualidade, em que ideias, lembranças e inferências se tornam determinantes em contraste com a atividade psíquica inferior, que abrangia as percepções imediatas dos órgãos sensoriais. Certamente foi uma das grandes etapas mais importantes no caminho da hominização. A onipotência, né? Eu tinha até falado a questão do Deus te abençoe e passa para essa dimensão, né, da onipotência. Bom, e acho que por hoje é isso. Já vou parar o compartilhamento, porque hoje eu tenho curso de Winnicott daqui a pouco. E fica gravado para a semana que vem. Camilo, muito obrigado pela teimosia, pela insistência, pela presença. Estamos aí. Eu só não entro quando realmente não dá. Ah, Fico que assim, bom. atento, né? Mas estamos juntos. Ah, que Até ótimo, que ótimo. sexta-feira, né? Maravilha. Sexta-feira que vem, estamos de volta. Obrigadíssimo pela presença e fica gravado para todo mundo aí. Valeu. Beleza, um abração. Tchau, tchau. Bom final de semana e Valeu. bom voto, né? Ah, é mesmo, verdade. Tem eleição agora. Vamos lá. Valeu, Aham. querido. É nóis. Tchau, tchau.